Perfeito. A paz do Senhor, meus irmãos, todos os nossos internautas, nossos irmãos do setor 3, nossos irmãos da Assembleia de Deus aqui da cidade de Iguaíra, aos nossos irmãos das outras denominações, as nossas denominações irmãs que também nos assistem, a todos os nossos amigos, colegas, parentes, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor, trazer a saudação também aqui da nossa igreja, Assembleia de Deus Setor 3, na pessoa do nosso pastor José Carlos. Queremos já começar essa live agora, estaremos iniciando a lição 3, Jó e a realidade de Satanás. E o nosso desejo, o nosso coração, a nossa oração é que esta live possa abençoar a sua vida e a sua família. Queremos também agradecer aos nossos amigos que nos ajudam, os irmãos e amigos, que nos ajudam patrocinando, doando brinde, compartilhando, divulgando a página em suas redes sociais. Você que está nos assistindo, que você já abra uma página para você poder nos ajudar a divulgar a mensagem do Evangelho, essa mensagem que transforma e salva vidas. Então queremos desde já agradecer aos nossos amigos patrocinadores, que sempre estão nos apoiando, que compraram a nossa ideia, que entendem a importância dessas lives no resgate e salvação de vidas, na pessoa do nosso amigo Moacir, da Foto Imagem, que faz essas canecas tão bonitas aqui. Você vai lá, você pode pedir ele para ele personalizar, a caneca da EBD, igual estaremos sorteando uma no final da live. Nosso amigo Cláudio, da Malharia União, que fez essas camisetas. Ao nosso amigo Didi, da Didi Master, que vende material de escritório, que sempre está nos apoiando. O seu Didi é uma figura, uma pessoa muito gente boa. O Guia do Marceneiro, a pessoa do Romualdo e do pastor Pepe. Romualdo que está conosco aqui, nos ajudando na transmissão desta live, nos ajudando com seus equipamentos. Pastor Almir do IBADEP, que sempre nos apoia, o curso teológico do IBADEP, qual eu já tive o privilégio, a honra de ser professor ali em Cascavel. Minha esposa é formada no IBADEP, irmão Denilson é professor do IBADEP. A JP Seguros, na pessoa da Márcia, quem precisar de um seguro de vida, seguro residencial, seguro de automóvel, um plano de saúde, procura a Márcia ali na JP Seguro, na frente do Mercado Trento. Ao Marcelo ali, pastor Marcelo da Autoescola El Shaddai, tem um precinho bacana ali, está sempre nos ajudando. A Rádio Tom FM, na pessoa do irmão Tomás, também, que está sempre nos ajudando. Posto Sete Quedas, pessoa do Teobório, ali no Posto Sete Quedas. O Espaço Rocha, que também nos ajuda doando as canecas também, tem um espaço muito bacana, Sim. É um espaço muito bacana para você fazer um lazer com seus amigos de trabalho ali, um lazer, família, essas coisas. E a Padaria Delícias do Amanhecer, próximo ali a Pestalozzi, que está sempre nos ajudando também, doando brinde. Nós estamos aí para conseguir mais brinde, Nós temos se você quiser nos abençoar com um brinde da sua empresa ali, um brinde bacana ali, que a gente possa divulgar, o irmão Adão doou uma Bíblia, nós estamos ainda vendo como é que nós vamos fazer, para a gente doar, para a gente sortear essa Bíblia, uma Bíblia de estudo bem bacana. Então, algumas pessoas estão nos procurando para nos abençoar com o brinde, e a gente também abençoa também a sua empresa, o seu negócio também. Graças a Deus, essas lives estão tendo uma boa aceitação. Já chegamos a ter 8.000 pessoas assistindo, visualizando, e 11.000 pessoas alcançadas, gente do Brasil inteiro, inclusive do Paraguai, de Portugal, que estavam nos assistindo. Então vamos dar início à nossa lição, hoje lição 3, nós estamos estudando o livro de Jó, um livro bem interessante, assim, no contexto que nós estamos vivendo. A lição de hoje é Jó e a realidade de Satanás. O texto áureo: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1, capítulo 1, versículo 6. A verdade prática, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais.
né? Não dá para enfrentar um ser espiritual com armas carnais, né? Não tem como. É uma guerra perdida. Né? Se não for o Senhor ter misericórdia de nós e nos capacitando espiritualmente, não tem jeito. A leitura bíblica é em classe, né? Livro de Jó, no capítulo 1 aqui, o capítulo 2, né? Pequenos trechos do livro. Jó capítulo 1, a partir do versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos, e na carne, verás se não blasfema de ti na tua face. O objetivo geral da lição é destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Os objetivos específicos: explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. Sublinhar o caso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Introdução. Uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nessa lição, abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Irmão Denilson, conforme a gente estava comentando aqui, conjecturando antes de iniciar a live, uma coisa que eu observei interessante, até estava lendo num livro comentado do pastor Cláudio Honor de Andrade, é que quando Deus fala para o diabo, como ele apareceu lá, a gente nenhum teólogo vai conseguir explicar se ele continua indo. A Bíblia diz que ele anda em derredor, e Apocalipse, acho que 12, 6, fala que ele é o acusador, ele vai lá acusar, Ele é aquele promotor que vai lá fazer acusação. E muitas das vezes a acusação é até verdadeira, Só que a gente não confia na nossa justiça própria, Então, o que eu achei interessante, irmão Denilson, quando o pastor Cláudio de Andrade, no seu livro sobre Jó, ele fala algo interessante, que quando Deus fala para Satanás assim: observaste tu, meu servo Jó, esse observaste no original é aquela vigilância com uma certa atenção, assim, com certo cuidado. Ou seja, ele estava rodeando a terra é bem grande, como todo mundo sabe, E ele não estava ali para observar as nações que tinha, se há que existiam nações, naquela época. A primeira nação que a gente vê de império seria o Egito, Que foi um grande império que fala na Bíblia, Então, o Senhor observou que o inimigo estava cuidando de Jó, estava cuidando da vida dele. E quando você chegou e falou assim: observaste tu, Jó, ou seja, Deus sabia que ele estava observando. Ou seja, algo interessante é que Deus sabe que o inimigo cuida da nossa vida, Ele cuida, fica ali cuidando para ver se vai achar alguma falha, até para nos acusar, E o mais interessante é que, como Deus deu testemunho de Jó, como já vimos em outras lições, dizendo que Jó era servo dele, o inimigo não podia tocar, mesmo observando, cuidando da vida de Jó, não podia tocar nos seus bens, nos seus filhos e nem na vida de Jó. Olha que interessante. Então a gente inicia essa lição hoje, já falei bastante aqui, dou a palavra para o evangelista Denilson hoje, vai comentar essa lição riquíssima
né, sobre essa realidade. É interessante. Paz do Senhor a todos. É gratificante estarmos mais uma vez aqui nos meditando, né, nessas ricas lições bíblicas. E hoje esse tema, Jó e a realidade de Satanás, o título da lição, na verdade, ele traz aqui, faz uma referência a um personagem a qual nós já falamos sobre ele, sobre o personagem histórico. Quando nós falamos sobre personagem histórico, nós estamos nos referindo a uma pessoa que realmente existiu. Então aqui, o título da lição fala Jó, dando a entender que é um personagem que existiu, só que daí ele traz aqui uma ênfase na questão de Satanás. Diz assim, e a realidade de Satanás. Por que esse título? Esse título é justamente trazendo aqui uma informação de que Jó, ele existiu, real. Ele não é um ser simplesmente um ser como aquele tratado na mitologia, né, mitologia romana, mitologia grega. Ele não é simplesmente um personagem alegórico, né, e como eu já disse, essa alegoria trazida aí pela mitologia, né? Então, Satanás, ele é real. É interessante que quando nós observamos aqui dentro da questão do mito, né, a gente se depara muito com essa palavra mito quando a gente está, né, em um estudo filosófico, traz muito essa abordagem de mito, porque justamente a filosofia ela estuda muito a questão dos gregos, então a mitologia está intrínseca dentro dessa questão da mitologia, do estudo dos gregos, né, da filosofia. É interessante observar que, ao contrário de que muitos pensam, o mito, ele não é correto a gente dizer do mito sobre mito, fazendo uma analogia de mito à mentira, né? Então eu não posso, existe até há tempos atrás, existia um programa na TV, jornalístico, que eles colocavam duas situações, colocavam uma situação e dizia assim, seria isso mito ou verdade? E usando essa expressão mito, fazendo referência à mentira. Então o correto seria dizer, é mentira ou verdade? Porque o mito ele não é característico, não é caracterizado por mentira. Embora não há uma realidade factível no mito, mas o mito, veja, o mito é uma tentativa de explicar o inexplicável. Quando eu tenho algo sobrenatural, que a ciência ela não consegue explicar, porque a ciência ela tem toda uma metodologia de análise e comprovação. Então, quando não se tem uma comprovação, não há essa possibilidade da comprovação na análise de um ser, por exemplo, que não está acessível a nós, né? Ele é um ser longe do nosso alcance no sentido de matéria, né? Então, esse ser, ele é tentado, por exemplo, quando se tenta explicar, por exemplo, pela mitologia grega, a origem do universo, eles começam ali a trazer alguns deuses, né? O caos, né, que é um deus, começa a trazer ali a figura de Zeus, que também é um deus, e começa... A questão é que isso daí é uma tentativa de explicar, como eu já disse, um ser que não está ao nosso acesso, né? Então,
não há má fé por parte daquele que usa a mitologia. Eles tentam explicar e usam um recurso a qual está mais próximo possível para a explicação de algo existente. A questão é que, quando nós analisamos a mitologia romana e a mitologia grega, nós não vemos na mitologia grega e a mitologia romana uma ação concreta na vida do ser humano. Então, o que eu quero dizer com isso? Não há nenhum registro de que algum deus da mitologia grega ou romana exerceu alguma função factível para o ser humano, perceptível ao ser humano. Ninguém diz que sofreu de alguma coisa porque ele foi atacado por Caos, por Zeus ou muitos outros da mitologia. Agora, o que nós temos de comprovação é a ação, e isso dentro do contexto bíblico, nós observamos isso, e quando ele vem para a nossa atualidade, nós percebemos que a ação de Satanás ela é perceptível. A Bíblia ela fala sobre a ação de Satanás, a Bíblia chega a fazer uma inferência a essa manifestação quase que física de Satanás. Ele acaba aqui exercendo um papel muito nítido na vida de uma pessoa. É só observarmos quando uma pessoa está em uma situação de possessão demoníaca, e a gente percebe ali uma ação sobrenatural que sobrevém à pessoa, e isso aí é notório. Então, quando nós olhamos aí sobre o título, Jó e a realidade de Satanás, está colocando aqui que ambos existem. Jó existiu, Satanás continua ainda a existir. Então, dentro nossa lição de hoje, nós percebemos dentro da lição bíblica, dessa leitura a qual nós fizemos, a leitura bíblica a qual o evangelista Freitas fez, a leitura bíblica ela traz aqui duas situações a qual ela sobreveio a Jó. Então, a Bíblia diz no texto áureo que quando Deus estava ali em uma espécie de reunião com os seus filhos, e aqui quando fala de filhos está falando dos seres criados, os seres angelicais. Então Deus estava numa reunião entre os seres angelicais e a Bíblia diz que chegou Satanás ali no local. Então, não se explica, não há uma possibilidade de explicação dentro das escrituras da Bíblia, que reunião é essa, como a forma em que ele se apresentou, que lugar que foi. O certo é que essa reunião coincidiu com o período a qual Jó viveu, que é o período lá no início do período patriarcal, próximo ao período de Abraão. Então, aqui Satanás ele diz ao Senhor Deus, que ele vem por passear, rodear a terra e passear por ela, e Deus faz ênfase à pessoa de Jó, se ele havia observado Jó. Daí Satanás, ele querendo aqui tirar vamos dizer aqui uma virtude de Jó, ou a possibilidade de Jó aceitar, escolher a Deus, escolher servir a Deus, sem nada de troca. Só que daí Satanás falou assim, será que Jó não te serve você em vão? Será que ele não está te servindo porque o Senhor tem cercado ele de bens? Então a primeira parte da leitura aqui diz que quando ele diz sobre os bens de Jó, aí o Senhor Deus disse a Jó que Jó teria liberdade de tocar nos seus bens, nos bens de Jó. E assim sucedeu. Jó perdeu todos os seus animais, ovelhas, perdeu os seus filhos, então ele perdeu todos os seus bens. Quando Satanás viu que mesmo Jó perdendo tudo o que ele possuía,
né? E Jó falou assim, não, eu vim para esse mundo sem nada e também retornarei para lá sem nada. Quando Jó percebeu isso, a leitura bíblica que nós fizemos, nós acompanhamos, diz que Satanás falou assim, pele por pele, né? Tudo quanto o homem tem, ele dará pela sua vida. Né? Aí ele fala, estende, porém, a tua mão e toca nos ossos e o Senhor vai ver como que ele vai blasfemar na tua face. E aí Jó vem sendo afligido por uma segunda investida de Satanás, que é realmente ali sobre a situação de saúde de Jó. Porque Deus falou assim, olha, você pode tocar na vida dele, só não pode, você pode tocar na saúde, mas não pode tocar na vida, né? Porque não deu permissão para que ele viesse a tirar a vida de Jó. Então a gente vê aí a questão da existência dentro dessa análise preliminar. A gente vê a existência de Satanás, né, que é real a existência dele. O que se deve ter em mente aqui é que não se pode negar a existência dele, mas também não se deve supervalorizar as ações malignas dele, como se fosse uma personalidade, uma entidade onipotente, porque esse atributo de onipotência só pertence a Deus. Né? Então, dentro dessa lição de hoje, nós vamos estudar sobre esse ser e o ataque dele sobre o ser humano, né? Satanás, muitas vezes, é chamado de diabo, né? Então nós vamos analisar dentro desse contexto hoje sobre esse personagem real. Então, pelo que você explicou aí, então a gente pode afirmar biblicamente, né, com certeza que aos servos do Senhor o inimigo só toca se Deus permitir. Só se Deus permitir, que foi o que aconteceu com o Jó, né? Ele teve que pedir permissão para poder tocar, né? Senão... O livro de Jó e a natureza de Satanás. Um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permitem conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representado no texto pela expressão os filhos de Deus. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Um ser criado. Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele foi um anjo bom como os demais. Assim, ele é uma criatura, não um criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Como ele não é autoexistente e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada. Terceiro, um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó, isso faz dele um ser perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia quando disse não lhe ignorar os ardis, e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Assim, Satanás usou do seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Antes do irmão poder fazer o seu comentário, só querendo citar que nós temos bastante gente que está nos assistindo, né? Nós temos aqui o irmão Odaí, né, que é o nosso superintendente aqui da Escola Dominical, irmã Joseli Neves, ali da sede,
irmão Leandro Sabião, irmã Sidneia Ismael, irmã Loiane, irmão Rocha Tu, está conosco, Cristina Paz, José Domingos, Márcio Silva, Ticiane, irmão Givelton, lá de Goiânia, irmã Terezinha Godinho, irmã Ednei, lá do setor 5, irmã Tânia Tretter, conhece? Irmã Tânia Tretter? Irmão Emanuel Vieira, irmã Tânia Loyola, pastor Gilmar, aqui do nosso setor 3, irmã Janilce, irmã Duda Neves, irmã Lisângela Rodrigues, irmã Olga Alexandre, irmã Adriana Godin, irmã Elídia Silva, irmã Fátima Neves, irmã Marlene Freitas. E tem aqui também José Jorge Ribeiro, né? Um amigo meu, mais conhecido como Jorjão. Ei, Jorjão. Né? Irmão Marcos Tretter, irmão Valmir Oliveira. Esse é o Valmir Oliveira, é o meu cunhado lá, o Mozão. E pensa numa figura, gente boa. Gosto demais do Mozão. Então esse é o pessoal que está conosco aí. Tem mais dois aí, Fred. Tem mais dois? Acho que não está aparecendo para você aí, o Soares, o sogro do Gili. Ah, é o Soares? Pô, que benção. Eu mando para eles aqui. E sabe quem que está também? O Maico. O Maico? Ah, o Maico lá do que a gente falou com ele no posto lá, né? Você rapaz. Maico. Eu gosto do Maico de graça. A gente, né, entre aspas, né? Deu falamos que sentimos muito a falta dele assistindo nossa live. E como a gente gosta dele de graça, né? Ele é uma figura. Eu gosto do Maico, olha. Rapaz, é um cara muito gente boa. É um menino muito bacana ali, né? É o genro do irmão Adão, né? Ei, Maico, obrigado pela tua atenção com a gente aí. Tem o irmão Marinho Vieira Rocha aqui também. Né? Tem bastante gente conosco aqui. É eu? É você agora. O livro de Jó e a Natureza de Satanás aqui vai falar especificamente da natureza dele, né? É um ser espiritual, né? Então, quando fala que é um ser espiritual, então aqui, se a gente fosse colocar aqui eu até lembro que quando eu estava fazendo filosofia, o professor, ele pediu para que a gente fizesse fizesse um relato falando sobre a origem do mal. Só que ele queria que nós fizéssemos como se a gente não tivesse acesso ao pensamento de Agostinho. Então, para a gente tecer aí uma argumentação sobre a origem do mal. E eu lembro que na época eu comecei a buscar bem remotamente a questão da origem do mal, justamente na criação desse ser, né, chamado de Lúcifer, que dentro da criação, no sentido original, né, era Lúcifer. Então, ele é um ser espiritual e aqui fala que ele foi criado, é um ser celestial, era um querubim de Deus e lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, ali começa a retratar alguma coisa a respeito de Satanás, que ele era um querubim ungido e tal, e ali esse ser criado, né, assim como os anjos, né, os querubins, os serafins e também os anjos, né, então Satanás também na época foi assim criado, né, então ele é um ser espiritual, então ele não é um ser que possui matéria, não possui corpo físico, né, então esse ponto 1, um ser espiritual está se referindo a isso, né, então a sua criação, então, ela teve origem antes da origem do ser humano, antes de Adão. Então, foi em algum tempo antes da criação do ser humano, antes da criação de Adão e Eva. Então, aqui, esse ser espiritual, esse primeiro ponto, diz que os filhos de Deus, né, aqui, essa é uma referência aos anjos criados. Então, o segundo ponto diz um ser criado. Satanás é um ser criado. Então, como eu já disse, ele não é um ser autoexistente, né? Porque existem algumas perguntas, às vezes, que as pessoas nos fazem, principalmente
as crianças. Ela chega assim e fala assim, quem criou Deus? Essa é uma pergunta geralmente de curiosidade das crianças. Quem criou Deus? Então Deus ninguém criou. Deus ele é autoexistente. Ao contrário de Satanás, que ele é um ser criado. Então Deus é autoexistente, né, e ele criou esse anjo que posteriormente se rebelou contra Deus. Os que conhecem aí a história, né, básica aí e pelo seu orgulho ele foi jogado na terra, né? Foi tirado dessa região celestial a qual ele residia. Então eu acho até interessante, porque dentro dessa palavra, um ser criado, então nós falamos que o anjo é criado, os querubins, os serafins são seres criados, o ser humano também é criado, é tudo criatura. E quando eu estava olhando aqui a questão desse ser criado e a questão da existência, eu estava numa aula de teologia, estava dando uma aula de teologia um certo tempo, e um aluno chegou um pouco mais atrasado, e ele entrou na aula e ele sentou, a primeira coisa que eu não sei se ele estava pensando nisso no caminho que ele viria para a aula, ele sentou na cadeira e falou assim, ô Denilson, Deus não existe. Aí eu falei, você tem razão. Aí ele assustou porque ele queria que eu fosse contra a palavra dele, só que como eu sabia qual foi a sua palavra, o que ele queria dizer com isso, no momento eu entendi. Aí eu falei, realmente Deus não existe, Deus é. E daí a gente começou, dentro dessa palavra dele, a gente começou ali por um período falando sobre essa questão da existência, né? Quando a gente observa ali uma cadeira, a gente fala que a cadeira ela existe. Por quê? Porque ela foi formada. O homem existe porque ele foi criado, porque não tinha e passou não era e passou a ser. Então Deus ele é um ser que não, ele é autoexistente, ao contrário desse ser Satanás, que é um ser criado. Então, o ponto 3, dentro dessa natureza de Satanás, o ponto 3 diz que ele é um ser dotado de personalidade. Ele tem também, como o ser humano tem personalidade, a gente vê aqui que Satanás também tem personalidade, porque ele tem uma capacidade de argumentação, ele tem capacidade de persuasão, ele tem a capacidade de fazer alguns projetos para ferir ou prejudicar alguém, né? Então aqui dentro dessa questão aqui da personalidade de Jó, ele é perspicaz, né? Quando Deus pergunta para ele de onde ele vem, a resposta que ele dá, e dá para entender aí como que é a ação dele, né, no mundo. Por ele não ter uma forma física e ser um ser que não é dotado de matéria, ele tem uma capacidade de locomoção muito rápida. Então, quando a gente vê a pergunta, o questionamento de Deus, da onde que ele vem, e daí quando a resposta dele a gente observa quais as caminhadas, né, vamos dizer assim, de Satanás pelo mundo, fazendo aí, dentro da sua personalidade má, fazendo tudo para prejudicar, né, as pessoas. E foi no caso de Jó. Ele não mediu esforços ali para falar para Deus e arrumar um jeito de atacar a Jó, né? E arrumar uma forma de atacar a Jó. Quando Deus fala para ele, observaste o meu servo Jó, aí foi um prato cheio para ele, porque aí ele começou a acusar Jó de
de que Jó serve a Deus por acaso, né? Então veja que essa personalidade de Satanás, claro, com uma personalidade má, ela faz com que ele começa ali a engendrar algumas ações para o malefício do ser humano. Mas é importante, né, já foi frisado aqui pelo Freitas, né, as coisas, às vezes, acontecem algumas coisas não muito boas aos seres humanos, aqueles que servem a Deus em especial, mas Deus ele sempre está no controle de tudo. Se há alguma coisa de prejudicial, às vezes há uma permissão de Deus ali nessa situação. Até esses dias a minha esposa me perguntou para mim, mas isso aconteceu, é vontade de Deus? Eu falei, é permissão. Tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão, porque se Deus não permitir, não acontece. Aí há uma diferença entre permissão de Deus e querer, e o querer de Deus, e a vontade de Deus. Tem coisa que Deus faz que é a vontade dele fazer, é o querer dele. Tem coisa que ocorre na vida do ser humano que, às vezes, Deus não era a vontade, não era o querer, mas Deus até permitiu, porque às vezes o ser humano acaba sendo teimoso e acaba pelas suas próprias vontades, acaba trilhando por caminhos que não são tão lícitos percorrer, aí Deus permite que às vezes ocorre alguma situação para que ele venha a se situar um pouco e ver que as coisas não são como ele estava pensando. Né? Então aqui a responsabilidade, né, de Jó, por exemplo, Jó, ele teve as possibilidades, quando Satanás, dentro dessa questão de ataque, da sua má personalidade, esse ataque que ele fez a Jó, Jó teve a opção de blasfemar contra Deus, de reclamar do que ele estava passando, mas ele preferiu não blasfemar contra Deus, né? Então, e aqui só há essa responsabilidade moral, né, quando há liberdade de escolha. Então Jó, ele tinha a liberdade. Ele poderia blasfemar contra Deus, como poderia pensar um pouco, racionalmente pensar e dizer, como ele próprio fez, não blasfemar contra Deus. Então, dentro dessa possibilidade, há uma ação moral. A ação ela só é moral quando há a possibilidade de escolha. Até esses dias eu estava numa aula, eu estava comentando sobre isso, da questão da moral e da ética, né? Que a ética ela é coletiva, né? A ética ela é uma convenção coletiva, né? Às vezes, por exemplo, eu vou possuir algo que não é meu, eu vou ficar com algo que não é meu, eu não sou o dono, eu vou ficar. Eu estou agindo, eu não estou sendo ético, porque dentro da convenção todos sabem que roubar não é lícito, é pecado. Mas isso é a ética, que é uma ação, é uma convenção coletiva, né? A ética é um conjunto de princípios e valores que regem a sociedade, só que ela é infligida quando a minha ação individual ela é efetiva, e daí ela é moral ou imoral, e ela pode ser amoral também. O que é uma ação moral? A ação moral é quando eu analiso uma situação, vejo que não é correta e não faço. Uma ação imoral é quando eu olho, vejo que é incorreta e ainda assim eu faço. A questão amoral é quando não há possibilidade de julgamento. Uma criança, ela não consegue, às vezes, identificar o que é errado e o que é certo. Quando ela não consegue fazer juízo de valor, ela é amoral, ou seja, não tem uma moral envolvida nessa situação. Então Jó preferiu. Jó, analisando a situação, ele bem poderia, pelo seu sofrimento, dizer assim, não aguento mais, e o que eu estou passando, já que eu não devo, e Jó, ele não devia o que ele estava passando, porque ele não fez nada que desabonasse a sua conduta para com Deus.
Então ele bem poderia blasfemar contra Deus, né? Mas ele, dentro da sua análise, ele agiu moralmente e disse assim: não, eu vim para esse mundo sem nada e aqui eu também vou voltar sem nada. Então eu, dentro dessa o livro de Jó e a natureza de Satanás, então esses 3 pontos: um ser espiritual, ele é um ser criado e ele tem personalidade, né? Então esses requisitos são requisitos que devem se levar em conta, né? Porque não é uma força, não é uma força aleatória, né? É uma pessoa, vamos dizer assim, é uma pessoa, porque tem personalidade, né? A pessoa é caracterizada pela sua personalidade, né? Então, ele é um ser espiritual, um ser criado e é um ser que tem personalidade. Amém. Aproveitar também, chegou o nosso irmão Ednei aqui, veio buscar o brinde da filha e da sogra, é isso, irmão Ednei? Irmão Ednei, ele ganhou, a esposa ganhou, a sogra ganhou, a mãe ganhou. É a mãe e a filha. Ei, rapaz, ganhou todo mundo, hein? Irmão Ednei, daqui a pouco o povo vai pedir para o senhor não passear. O senhor ganha todos os brindes? Então, graças a Deus, sinal que está assistindo, né? Então vamos aproveitar e entregar o brinde para a mãe do irmão Ednei, a irmã Roseli Melo. É isso, irmã Roseli Melo? Irmã Roseli Melo. Aproveitar e entregar aqui a caneca da irmã Roseli. Pode vir aqui, irmã Roseli. A senhora vai estar aparecendo agora para o Brasil agora. Irmã Roseli, muito obrigado pela assistência da senhora, né? Esperamos que as lives estejam gostando, né? Irmão Ednei também, que eu sei que o irmão Ednei ajuda na divulgação, né? Vamos chamar também a filha, a irmã Laísa. É Laísa? Ih, Jesus, eu botei um acento aqui. A irmã Laísa Cristina. Irmã Laísa também. Irmã Laísa, obrigado por você estar assistindo com a gente também. Deve ser o pai que deve botar a irmã de castigo. Assiste lá a live lá do irmão Frei. Obrigado, irmão Ednei, pela... Falta a Adriana. Agora falta a Adriana. Não vai demorar muito não também. Não, e está conosco também, né? Tem o irmão Valdinei, ele é lá de Palotina, lá do pastor Jean. Ele me pediu para... Tem bastante gente aqui, ó. Ele me pediu aqui para... Eu não sei, ele deve não ter entrado para fazer o comentário, né? Mas ele mandou no zap aqui. Irmão Valdinei, lá de Palotina, lá. Não conheço pessoalmente, só pelo zap aqui, né? Maurite, lá da sede, né? Maurite, o irmão que está sempre conosco também. Tá, irmão Gerson. E Gerson é meu cunhado, meu concunhado, cunhado da minha esposa, né? Ele é o marido da minha cunhada, lá de Cascavel, né? Irmã Terezinha Pitã. Aí tá com a gente aqui também a irmã Sandra. Irmã Sandra. A minha mãe e meu padrasto. Terracioli. Terezinha e Antero. Os dois estão em Sinop. E o Claudiomar Santos, esse Claudiomar Santos, ele é um sargento, acho que agora é subtenente, né? Eu conheci ele aqui no meu trabalho aqui, ele servia acho que em Dourados, né? E agora ele está ali em Boa Vista, em Roraima. Roraima, Boa Vista, está ali pertinho. Está falando aqui, sinal fraco, mas consigo escutar. Está na outra extremidade. Imagem está travada, selva é selva, camarada, né? E a gente pede, inclusive, né, irmão Soares, olha, irmão Soares, né? Irmão Soares, a mãe da Shirley, o sogro do Gile, né? O sogro do Cleiton, da irmã Sheila, da irmã Shirley. Ele está conosco, está nos assistindo. Um abração, irmão Soares. Eu tenho um carinho muito grande pelo irmão Soares, né? E a gente pede também aquelas pessoas que estão nos assistindo, né? Ajuda nós, divulga, compartilha, abre uma sala,
e compartilha esta página no Facebook para os seus amigos. Né? A gente fica aqui, não é porque a gente não está prestando atenção, não. É que tem muita gente que não tem o Facebook da igreja, não. Então a gente manda o link para as pessoas. E o professor Tito está conosco também, professor Tito, mãe Eliana Teixeira. Hoje, inclusive, é o dia do professor, né? Dia do professor. Um abraço a todos os professores, que é uma das profissões mais... Deveria ser melhor paga, né? Pela importância do seu trabalho, né? É um sacerdócio o professor, né? Eu acho que o maior prêmio para o professor, né? O legado que ele deixa, esses muitos alunos que quando crescem, jamais o esquece, né? Eu, como, assim, não sou professor no sentido de ser professor escolar, de uma escola, tudo, mas assim, como a gente já tem um certo tempo de dar aula em escola dominical, em curso teológico, às vezes a gente encontra obreiros, assim, amigos, né, que foram nossos alunos, assim, e fala, né. Um dia veio uma irmã pregar aqui na Emanuel, aqui na igreja Emanuel, a irmã Maria Leão, e ele prega muito, sabe? E olha a responsabilidade. Nós fomos lá para assistir até pelo carinho que eu e minha esposa temos por ela, dona de uma loja lá em Cascavel, e ela veio pregar aqui na Emanuel, e aí ela já dividiu a responsabilidade. Irmão, se eu errar alguma coisa, é culpa do irmão Freire, ele foi meu professor. Olha que responsabilidade. Olha que responsabilidade. Né? Hoje, por exemplo, lá em Cascavel, minha esposa foi professora daquela classe de criancinha, né? Hoje os alunos dela lá, as criancinhas que ela deu aula, estão tudo casados com o filho, né? Tem uns que já quer que quando forem casar, quer que a gente seja padrinho. Olha a responsabilidade. Mão do depósito de gás Veridiano também está mandando. Alice, né? Alice, irmã Alice, né? Então, um abraço para todos vocês e ajuda nós a divulgar a página aqui da igreja, né? E a compartilhar essa aula, Freitas, né? O Wagner, ele colocou aqui, Pai do Senhor, será que Deus sabia que Jó não iria blasfemar? A resposta é sim. É lógico, né? Deus sabe tudo, né? É porque, Wagner, Deus é onisciente. Deus conhece tudo. Só que a responsabilidade, ela recai sobre o ser humano. Né? Por que que Jó não blasfemou? Não foi imposição de Deus. Deus sabia que ele não ia blasfemar, porque Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas. Não há nada que Deus não conheça. Deus conhece tudo. Então ele sabia sim que Jó não ia blasfemar. Mas como eu já disse, a questão moral, Jó, na sua análise, no seu relacionamento que ele tinha com Deus, a convivência que ele tinha pesou muito para ele falar assim, não, eu não blasfemo contra Deus. Né? Jó conhecia o caráter, deu testemunho dele, né? Sim. Observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, que me teme, né, e se desvia no mal. Essa questão de Deus saber, uma vez eu li uma definição sobre a sapiência de Deus, sabedoria, conhecimento, eu fiquei impressionado e decorei, que fala que Deus sabe tudo, sobre todos, sobre tudo. Ou seja, Deus sabe tudo, sobre todos, sobre tudo. Ao mesmo tempo, a um só tempo, em todo tempo. Olha que coisa maravilhosa. Deus sabe tudo, sobre tudo, ao mesmo tempo, a um só tempo, em todo tempo. Para Deus não existe passado, presente e futuro, né? Deus não se... Ele não está... Ele está na eternidade. Ele está... Né? Para Deus não existe esse... Para nós existe, passou, vai acontecer. Para Deus não, ele vê tudo numa ótica só, né? E é interessante, né? Deus, ele... É igual uma vez, uma definição de quem é Deus, né? Na nossa pequenez de entendimento humano, mas eu li um termo uma vez, acho que foi do Mir Pirma, né? Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, verdade e bondade. Né? É aquele catecismo de Westminster, né? Uma definição bem bonita também. A gente sabe assim, é bonito até para o povo ter essa noção da grandeza, né? Se é que a gente consegue dimensionar, né, a grandeza de Deus. Mas é interessante, assim, isso aumenta a nossa fé e a nossa perspectiva a respeito do nosso Criador, né? Então vamos continuar, né? Nós estamos aqui na parte 2, né? Dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações, é possível conhecer a natureza maligna de suas obras.
É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento, até então sem precedente, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, o que fez o patriarca sofrer ao ver o seu patrimônio destruído repentinamente. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó, quando ele viu a tragédia se abater sobre sua casa, pois sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. O diabo o infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Acusar. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso. Ele também acusa. Faz parte de sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse, assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo. O diabo quis fazer com Jó. O livro do Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. Tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte de sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. Olha que coisa terrível, né? A situação do nosso adversário, né? Aqui as obras de Satanás, como eu já disse lá no início, a diferença da explicação mitológica dos deuses da mitologia, a qual há uma explicação sem nenhuma, se nós pudéssemos dizer assim, sem nenhuma comprovação. Eu sei que é difícil essa palavra comprovação, porque quando se trata de prova de existência, nem eu consigo provar a existência dentro de um processo que a ciência ela usa. Eu não posso nem provar a existência dos deuses mitológicos e nem a existência do nosso Deus, porque Deus ele não é provado. Eu não tenho como fazer uma prova científica e nem uma prova empírica, né? Porque a prova empírica, e explicando a palavra, visto que uma vez nós fomos advertidos, eu acho que indevidamente também, porque disseram para nós usarmos palavras acessíveis, né? Mas assim... muito rebuscada? Eu acho importante a gente usarmos palavras, às vezes, que não é do nosso cotidiano, mas explicá-las, né? Então, como eu já disse, não há uma comprovação empírica no sentido de que o empírico é aquele a qual nós constatamos pelos nossos sentidos. Os 5 sentidos do ser humano, quando ele é usado para provar algo, isso chama um conhecimento empírico. Quando eu pego em algo e vejo que isso é redondo, eu estou usando o tato para ver esse objeto, estou fazendo uma análise empírica. Quando eu olho, eu estou usando minha visão, eu estou vendo. Então, nem cientificamente, nem empiricamente, eu não consigo provar nem na mitologia a existência dos deuses mitológicos, e nem Satanás, e nem Deus, porque eles são seres sobrenaturais. Ele está fora do natural, né? Mas o que a diferença que eu já disse no início da mitologia para Deus e também esse personagem Satanás que nós estamos estudando? É que fica notório a experiência de vida de cada pessoa. A experiência que se tem e a gente chega a uma constatação que certos fenômenos e certos fatos ocorridos ao ser humano, ele não ocorre simplesmente pelo acaso, ele não ocorre simplesmente por uma ação deliberada humana. É perceptível, assim como é perceptível uma ação de milagre por parte de Deus na vida do ser humano, é perceptível também, às vezes, uma destruição originária desse ser sobrenatural
demoníaco de Satanás. Há essa comprovação experimental de vivência, não empírica, mas de vivência, né? Eu acho interessante, e aí existem inúmeras testemunhos. Eu acho interessante que uma vez o meu primo relatou isso para mim. Ele disse que ele estava em um determinado lugar e ali estava havendo uma possessão demoníaca e ele estava ali em forma de tirando sarro, né, da situação. A pessoa virou para o meu primo, possuída, e disse a ele assim: e você, fica quieto. Lembra aquele dia de carro? Você só não caiu naquele precipício porque tem a tua avó que ora por você. Aí meu primo ficou estarrecido, porque quando falou aquele dia de carro, ele lembrou, porque ele quase caiu. Aí veio nele um temor, né? Um temor, e daí... Então, por isso que eu falo, há uma possibilidade de nós vermos essa obra de Satanás, vermos que ela é real. Embora ela é originária de um ser sobrenatural, ela age de forma destruidora na vida de um ser material, né? Um ser natural, que é o ser humano. Então, que veja que dentro desse relato sobre Jó, é perceptível a questão, porque Satanás chega ali para Deus, e ele toca nos bens de Jó, ele toca nos bens, toca na família, e depois ele toca na saúde de Jó. Então veja que há uma série de dor e sofrimento provocada pelo inimigo das nossas almas, Satanás, né? E a ação dele, ela é tão ampla, porque embora Satanás ele age esporadicamente na sua função imediata, mas ele terceiriza as funções, porque existem seres também celestiais, que são os demônios, que são seres também que agem no mesmo propósito de Satanás. Aqui no caso de Jó, foi o próprio Satanás que se apresentou e que efetivamente realizou essas desavenças, essas desordens na vida de Jó. Mas em algumas situações Satanás não vai, mas ele manda, como diz, os seus agentes, que são os demônios. Lembrando também que assim como Satanás, ele foi outrora um anjo de luz, os demônios também foram outrora anjos. Porque quando Deus lançou Satanás do céu, a Bíblia diz que uma terça parte dos anjos também veio com ele. E esses anjos, que eram seres adoradores de Deus, acabou partindo para o lado de Satanás, sendo eles agentes de Satanás, tendo o seu nome deixado de ser anjo e passou a ser demônios, né? Então, o dor e sofrimento são as obras de Satanás. A outra questão aqui, o ponto 2, acusar, né? A acusação de Jó. É interessante porque ele chega para Deus e ele começa a fazer uma acusação e praticamente, o Freitas falou que às vezes alguma coisa que ele fala é verdade, mas no sentido de acusar, porque às vezes ele tenta uma pessoa a fazer algo de errado, e a pessoa faz, e daí ele vai acusar daquilo que fez, da ação. Então, toda essa ação, ela está dentro desse contexto de realidade, de veracidade daquilo que fez do mal, originário também de Satanás. Então, aqui ele começa a acusar Jó, mas uma acusação infundada, porque ele diz para Deus assim que Jó, ele tinha usando um termo contemporâneo, ele tinha uma religiosidade vã. Ele tinha uma religiosidade, ele tinha uma afeição por Deus, mas era vã, porque ele tinha Deus como acusação de Jó, acusação de Satanás. Jó tinha uma relação com Deus, uma relação de eu te sirvo e você me dá. Né? Barganha? Uma barganha, né? Aqui fala que
uma religiosidade motivada por interesse. Então, Satanás ele falou assim, isso aqui vai ser um prato cheio para mim. E por quê? E agora eu retomo a pergunta do Wagner. Será que Deus sabia que Jó não iria blasfemar? Deus sabia, mas Satanás não sabia. Por quê? Porque Satanás não é onisciente. Satanás não é onipresente, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Deus pode, né? Ele não é todo-poderoso e ele não é onisciente. Então Satanás não sabia que Jó não ia blasfemar. Ele contava com certeza que Jó blasfemaria. Então ele começa a falar para Deus assim, claro que ele te serve, claro que a declaração que Deus faz de Jó a Satanás, observaste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, desvia-se do mal, né? E daí Satanás falou assim, agora eu vou, né? Ele te serve porque você dá tudo para ele. Você tem o cercado de bens, né? E depois a acusação dele, que é uma das obras de Satanás, ela não foi efetivada na vida de Jó. Porque embora Deus concedesse a Satanás a permissão, né, de tocar nos bens, tocar até na saúde de Jó, Jó não blasfemou. Então, Satanás como acusador, ele, como diz aí uma expressão popular, Satanás quebra a cara quando ele encontra pessoas que não estão preocupadas o que eles vão ganhar de Deus. Encontra pessoas que estão dispostas a servir a Deus por aquilo que Deus é. Não por aquilo que Deus lhe dá, por aquilo que Deus é na vida dela, né? Então, existe até uma expressão assim, tipo assim, não fique com... fala assim, você está querendo ir para o céu por medo do inferno. Não é por medo do inferno, é por prazer em estar com Deus, né? Então, Jó, todos conhecem a história, ele passou por tudo isso, não blasfemou, e a acusação de Satanás caiu por terra. Outra obra de Satanás, tentar, né? Então, dentro dessa questão da acusação, nós falamos também que ele é tentador, e aqui fala que podemos até inferir que ele usou algumas pessoas, ele incentivou algumas pessoas a agir na vida de Jó, que foi aquelas ações que ocorreram sucessivamente na vida de Jó, que chegava um servo e falou assim, veio lá os ladrões e roubaram e só sobrou eu para contar. Veio lá um vento e tal e só sobrou eu para contar que os teus filhos todos morreram. Aquelas situações todas, Satanás que foi o tentador, ele que foi o provocador dessa situação. Então o livro de Jó e as obras de Satanás, as obras dele é dor, sofrimento, acusação, e ele é o tentador. Essas palavras, elas são de conhecimento dos cristãos, né? Acusador, tentador, aquele que causa dor e sofrimento, né? Mas Deus está aí nos guardando, né? Deus conhece. E aí, mesmo as pessoas sabendo dessa função dele, né? Tem gente que ainda se afasta de Deus aí, né? Ei, que situação, né? O único que pode proteger a gente de um ser tão perverso, e a pessoa se afasta, sai debaixo da proteção, como se a proteção de Deus fosse um guarda-chuva, né? Aí a pessoa sai para poder, olha, ou a pessoa só serve a Deus ou serve ao diabo, não existe meio termo, né? Não existe meio termo. Irmão Givelto até falou aqui, né? Irmão Givelto, lá, Coimbra, lá de Goiânia. Deus conhecia e confiava na integridade de Jó. O Senhor conhece os que são seus. Ele conhece cada um de nós, cada coração, sabe quem é e quem não é, né? A verdade é essa, né? Está conosco também aqui irmão Wagner, né? Irmão Gilson, PN, né? Aqui está a Adriana Good, mas na verdade ele usa o perfil da esposa, né? É o Lindomar, um colega lá que trabalha comigo lá, um vigilante lá, né? Gente muito boa, né? É o Lindomar. Está aqui a Adriana Good, né? Mas é o perfil do Lindomar. Tá a foto dele junto com a esposa. Quando eu olhei assim, eu reconheci, né?
Senão eu tenho que me explicar quem que é. Mas é o Lindomar, né, colega lá do trabalho lá. E irmã Clotilde, né, Silva Rocha também. Quando você falou esse negócio dessa manifestação, eu lembrei de um testemunho, né? Lógico, não vou contar para não tomar o tempo que já foi. Lá em Cascavel tinha um diácono lá que até congregava junto com a Marlene. Antes de converter, ele era ateu, era um jornalista, né? Ateu, e todo ateu é materialista, né? É quase que combinado, né? E ele não acreditava nem em Deus, no diabo, que quando acredita em Deus, não acredita no diabo também, né? É só matéria, só o que vê, né? O ateu não no céu, no inferno, não acreditava nada disso. Aí um amigo dele levou ele num local assim, tipo um de outra religião, em que houve uma manifestação do bicho ruim lá, do capiroto lá. E assim como a gente sente a presença de Deus, né? Deus manifesta a sua presença, quando o inimigo manifesta, você também percebe, tipo, a pessoa percebe aquela coisa horrível, né? Aquela presença maligna, né? E ele, quando ele sentiu aquela presença e ouviu aquela voz, que uma pessoa endemoniada, ela muda a voz, né? Ela tem até uma criança, um jovem, uma mulher, a voz muda, fica uma voz totalmente, quem já viu, né? Eu já vi isso acontecer, né? E aí ele olhou assim, ele sentiu aquela presença maligna. Aí ele viu que Deus, ele viu assim, pô, se esse ser maligno existe, é porque Deus existe também. Olha, e dali ele procurou Jesus e foi a maneira como o cara se converteu. Né? Que coisa mais, né, interessante, né? Se converteu acreditando primeiro no diabo. Primeiro, se ele pensou assim, pô, mas se o diabo existe, Por quê? Deus existe Porque também. dentro do contexto ateu, né, que ele não crê nem em Deus nem no diabo. Então ele falou, bom, se eu já vi a ação do inimigo, né? É porque existe Isso mesmo. E o último tópico, né? Deixa eu ver o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Jó é o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo e, mesmo sendo chamuscado pelas chamas de sofrimentos, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela também se manifestou, trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era, justo, reto e temente a Deus. Interessante. O ocaso de Satanás aqui, que a própria definição se refere a essa queda, o final, né, o desfecho, o final, a ruína de Satanás, é justamente porque tudo aquilo que ele acusou Jó foi simplesmente uma acusação infundada, né? E ele sim ficou decepcionado, porque ele imaginava que Jó, como eu já disse, mantinha a integridade, mantinha a sua retidão a Deus. Ele se desviava do mal justamente porque a sua condição financeira e familiar era muito confortável, né? Então ele falou assim, nossa, se eu estou servindo a Deus, as coisas, né? Satanás imaginava, né? As coisas estão bem, então eu vou ficar nessa, não vou mudar, né? Mas ele quebrou a cara, porque quando saiu tudo isso que Jó tinha, ainda ele continuou do mesmo jeito, né? Aqui fala que ele continuou, né? Deus dá testemunho de que ele continuou sendo aquilo que ele sempre foi, homem íntegro, reto, né? Temente a Deus. Então aqui o livro aqui coloca, o livro de Jó coloca só
até no capítulo 3, as investidas de Satanás a Jó, né? Quer dizer, a partir do capítulo 3, né, a gente já não vê mais Satanás, ele usa ali o capítulo 1 e o 2 para fazer essas acusações, fazer todos esses atos na vida de Jó, e ele desaparece do livro. Por quê? Porque a partir daí é um relato daquilo que o que Jó ia fazer com aquilo que foi feito com ele, né? Até tem uma frase: não importa o que os outros fez para você, o importante é aquilo que você fez com aquilo que os outros fez com você. É uma frase aí do mundo intelectual, não o meu, Filosofia, do mundo intelectual. Filosofia de boteco. Então, aqui o importante é que Jó manteve aí, a partir do capítulo 3, é exatamente como que Jó se comportou diante daquilo que sobreveio a ele. Então, o ponto 2 diz que Jó e o testemunho de Deus, né? Então, Deus realmente deu testemunho de Jó, né? Porque nós vemos aqui um final triunfante, né? Apoteótico, triunfante, porque lá no final Deus se apresenta a Jó, começa a questionar a ele. Nós não entraremos em detalhe, porque o livro ainda se segue, trazendo futuramente mais detalhe do final do livro. Mas a questão aqui é que quando chegou lá no final, Deus pôde testemunhar de Jó e dizer que ele foi sempre aquela pessoa que ele sempre foi. Ele não mudou por causa da circunstância, né? E assim também, quem sabe, para nós seria um aprendizado para nós, para que nós não venhamos a mudar dependendo das circunstâncias, porque Deus ele é sempre como foi e sempre será, né? Às vezes nem é interessante usar que Deus será, porque dá uma ideia de que não é, né? Por isso que o versículo correto diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As pessoas às vezes usam será eternamente, mas assim, Deus deu esse testemunho de Jó, que ele manteve sempre a fé em Deus. Conclusão, né? Concluindo, o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João, em 1 João 5,18, né? Que o maligno não lhe toca, né? Por isso devemos descansar em Deus. Olha que interessante, né? Ou seja, né, mesmo Deus dando um excelente testemunho de Jó, né, e o inimigo com toda aquela fúria contra a integridade de Jó, né, Deus permitiu que ele tocasse. E só toca se Deus permitir, né? Deus só toca no servo, quer dizer, o inimigo só toca no servo de Deus com a permissão dele, né? Sem a permissão de Deus, ninguém toca no servo do Senhor, né? Sendo que não é uma coisa normal, né? Deus não, né? A Bíblia diz que Deus ele conhece, né, e protege os que são seus, né? Não é assim, não, né? Tem que ter um propósito, né? Essa manifestação do inimigo na vida do servo dele. Bom, amém, então, né? Vamos para nosso sorteio, né? Ver nossos colaboradores, né? Lembrando, amanhã é sexta-feira. Amanhã eu tenho aula do IBADEP aqui no setor 3. Quem quiser. Se tiver interesse, né, de fazer o curso. Que hora é a aula? A aula ela inicia às 8 horas da noite, é das 8 às 10 da noite. 8 às 10. Amanhã, sexta-feira, né? A próxima aula nossa pode ser na sexta, Freitas? Sexta.
Bom, como eu estou de plantão amanhã, sexta, então provavelmente na outra sexta não estarei, né? Não, Então, né? Pode. Porque Tipo daí, assim, não. porque daí a próxima Tá semana... sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Eu vou estar no outro sábado Tá. agora. Daí a próxima semana, porque eu vou priorizar o IBADEP na quinta-feira, porque tem uns irmãos que não estão podendo vir na sexta. Então, quando a gente puder fazer aula na sexta, a gente vai fazer. Tem que ver só com os irmãos lá do É de Deus lá. Não, com o Ismael já combinei, então, amém. porque ele vai fazer o ensaio dele das 7 às 8. Ele vai fazer então das tá 7 às 8. E talvez se ele quiser mudar também para quinta-feira, o dia da aula do IBADEP, o ensaio, ele pode fazer das 7 às 8, né? Não vai ter problema. E vamos aproveitar então e convidar os irmãos, né, todos que nos assistem, visite uma igreja. Se você for de Guaíra e não pertencer a nenhuma outra denominação, vem aqui no setor 3, né, domingo, tem um culto abençoado. 7h30 da noite. 7h30. Domingo agora eu vou estar ali no pastor Abigail, lá me convidou para pregar lá, acho que é setor 6, né, pastor Abigail? Eu não me lembro. 4 ou 6, uma é Vila Alta, outra é Vila dos Pescadores. 6, né? Então Freitas, tira o domingo número. estaremos lá no setor Vamos ver quem que é o 6, ganhador. o ganhador. Deu 21, mas tempo que dava bastante. Não, deu bastante gente, porque 21 é o que tem, que não ganhou ainda, né? Número 2, Leandro, sabe? Olha o Leandro. Leandro. Olha aí, Leandro, a benção. quem que é? O Leandro? Leandro, o cooperador, nosso irmão, o Ah, cooperador aqui, ó. Quem que é o... O Leandro. Fica na Que ele fica na porta. Ah, aqui, sim, ó. sim. O Leandro, aí, Leandro, a benção, né? E vamos mais um? Tira mais um aí, Freitas. Ei, rapaz. Número 16. Sandra Ferraz. A Sandra, a filha da irmã Aparecida, a irmã do Daniel de Mello. Cadê a irmã Sandra? Sempre tem anotado. Sandra, deve ser Sandra essa de aqui. Mello. Sandra Mello. Aí. Olha, tá no Facebook. Tá. Sandra. Ferracioli. Aí o Ferracioli. Leandro, ó, o Leandro já deu um glória a Deus aqui, ó. Aí o Leandro, ele tem vai. que dizer o que ele quer. O né? Leandro e a Sandra, eles vão ver o que eles querem. Isso. Se eles vão querer o. Eles são daqui do setor? Do setor, os dois. Então. Não vai dar para fazer agora, porque eu vou estar de plantão amanhã, não vai dar para fazer para... A gente vai fazer para a próxima semana. próxima né? semana, Aí eles né? vão falar se eles vão querer a caneca. Caneca. Aí dar o nome para personalizar. E o livro, Ou ou o o livro. né? Então, aí fica aí a critério. Vocês nos avisem aí. Amém? Vamos estar orando? Freitas, ora Vamos para tá. nós. Então oremos, Encerrarmos então. também. Né, Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, de estar na Tua casa, na Tua presença, fazendo esse trabalho para a glória e honra do Teu nome. Pedimos a Ti, Senhor, nos dê uma noite abençoada na Tua presença, Senhor, que o Senhor abençoe cada um dos nossos internautas, dos nossos ouvintes, daqueles que nos assistem. Abençoe, Senhor, suas casas, suas famílias, seus lares, seus empregos, né? Todos aqueles que estão, Senhor, conosco aqui divulgando o Teu Evangelho. Salva a alma, Senhor, batiza, renova, restaura, cura, Senhor. Opera milagre na vida de todos eles. Nos dá um final de semana abençoado no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.